A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma aula aqui, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, né? Hoje nós vamos no capítulo 5, seu material impresso, está aqui, a página está aqui embaixo, e vamos falar sobre a teologia da criação, tá? É um tema, né, no contexto teológico que tem uma importância muito grande, porque responde a muitos questionamentos da ciência, né? Buscando explicações que somente no Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, nós achamos essas respostas a esses questionamentos, tá? Bom, na abordagem exegética, né, dos termos aí do primeiro capítulo de Gênesis, eu testei para vocês lá no início, né? Que é Bará é formado por 3 consoantes, tá? A última, o Aleph, ele não tem som, lembrando que o hebraico é o contrário, né? Da direita para a esquerda, mas o som dele depende da vogal massorética. Nesse caso aí, sem vogal massorética, porque os judeus, já disse para vocês lá atrás que eles não usam as vogais massoréticas, né? Nós usamos para aprender e eles já sabem ler as palavras sem essas vogais. Inclusive o hebraico não tem vogais, tá? E essas vogais foram criadas pelos massoréticos para não se perder, né? Para ensinar. Eles usam isso para ensinar as crianças. Então nós somos os cartilinhos pré-escola lá para aprender o hebraico, tá? Então o termo bará indica o verbo criar, né? Bereshit bara Elohim, lembra no início, o primeiro versículo da Bíblia? Bereshit é princípio, que é o nome do livro, né? Que foi traduzido lá na Septuaginta para Gênesis, né? Por causa do latim e da influência do latim e do grego, tá? Isso, termo grego, né? Mas o nome original é Bereshit, tá? Bereshit bara Elohim. O bará criou, né? No princípio criou Deus. Elohim é Deus. E é um termo que indica o verbo criar. Esse verbo vai aparecer no cânon do Antigo Testamento 50 vezes, né? Se referindo ao cosmo, tá? Céu e terra, né? O cosmo é o conjunto das coisas aí, os céus e a terra, né? Uma criação vinda do caos, né? Com o sentido de trazer a existência, tá? De fazer, de existir. Como teoricamente no hebraico não tem sinônimos, né? Então ele tem um sentido específico, apesar que tem um verbo criar que seja de transformação também, de outra vez. Esse aqui é trazer a existência do nada, né? Fazer existir, tá? Partindo da proposta de que o verbo hebraico está inserido no texto de Gênesis, né? E está pautada na cosmogonia do Antigo Testamento, o termo bará, nesse contexto do cânon, né? Do Antigo Testamento, é utilizado exclusivamente com referência à criação de Deus, porque só Ele pode dar existência daquilo que não existe, né? A ciência diz que nada se cria, tudo se transforma, né? Das coisas criadas é verdade, mas só Deus pode criar, né? Do ex nihilo, né? Do nada, tá? Bom, então o verbo bará está relacionado a uma criação ex nihilo, que é latim isso, né? Em que o cosmos, o céu e a terra, têm a sua origem de nada, né? De nenhuma matéria, porque o Deus do nada, né? Ou da inexistência, né? Do inexistente, trouxe terra e universo e tudo à existência a partir de nada, tá? Bom, o que vem a ser então o outro verbo, yatsar, que são 3, a raiz das palavras hebraicas normalmente tem 3 consoantes, tá? É quase que um padrão isso, né? Que no português não tem esse negócio, né? Tem palavras grandes, palavras pequenas, mas a raiz das palavras tem normalmente 3 consoantes no hebraico. Aí a variação, o sufixo, o prefixo é que engrandece ela um pouquinho mais, mas via de regra as palavras são sempre menores do que as em português. Por quê? Porque não tem vogais. Então se tirar as vogais das palavras em português vão ficar pequenininhas também.
Veja essa aí, Yatzar, olha o tamanhozinho, né? Com o sentido de dar forma, de moldar. Então pegou o que foi criado e moldou. Yatzar é dar forma a alguma coisa, tá? Diferente do Bará, né? Que é criar do nada, né? Então é amoldar, também fica certo, tá? Deus cria, mas em Gênesis 1.2 ele dá forma, né? É o que indica que Deus vai moldar, vai formar, tá? Formar o cosmos, né? Que é o verbo yatzar, tá? Bom, então assim Deus cria o cosmos, e como arquiteto dessa criação também ele dá forma ao que não possui, sendo a origem, sendo a causa, né, da execução desses dois verbos, tá? Então Deus é o criador, é o formador, é o transformador de todas as coisas, tá? O único Deus. Já falei sobre isso também. A teologia bíblica do Antigo Testamento vai na exposição deste termo relacionado à criação, né? Compor a sua defesa contra todas as teorias científicas existentes. Lembra que teoria científica não é comprovação científica, é algo que poderia ser, que é o caso do evolucionismo. É uma teoria científica, né? Para alguns cientistas, inclusive, não todos, tá? Então, a teoria é uma coisa que poderia ter sido, mas que não tem comprovação científica. Tem que separar isso, que senão as pessoas acabam achando que, né, que essas coisas são provadas, tá? Então, vai contra todas essas teorias científicas, contrárias à criação, oriundas, vindas, baseadas em Deus, tá? Mas o desenvolvimento, a composição de uma teologia da criação, nós precisamos muitos argumentos para acrescentar a isso, né? Para combater, para refutar o evolucionismo, tá? Então, para a criação, eu tenho mais elementos bíblicos, né? Mais provas bíblicas disso. Então, hoje é muito difícil alguém sustentar a teoria, da evolução. No tempo que nós vivemos, as coisas, ao invés de melhorar para o lado da ciência nesse aspecto, porque eles consideravam um avanço isso no passado, agora ficou complicado, difícil, porque temos provas, muitas provas, com escavações, com arqueologia, com texto bíblico e muitas outras coisas que dão uma veracidade no texto bíblico que é difícil refutar. Mas para isso precisa juntar essas provas todas, tá? Então, a ordem da criação parte da condição caótica, tá? Da criação sem forma e vazia, não funcional, tá? É assim que parte, né? Então Deus criou as coisas, né? E depois foi transformando, modificando, tá? Então o verbo utilizado é haver, né? No sentido de trazer a existência, de estabelecer, de dar o formato a cada componente criado, né, da estrutura dos céus e da terra, que é o cosmos, tá? Quando o relato da criação é desenvolvido lá em Gênesis, capítulo 1, percebemos um conjunto de divisões compreendidas em dois estágios, o informe e o incompleto, tá? Primeiro, a forma, né, e composição arquitetônica de todas as coisas criadas, que ainda não possuem formato, né, como céus, mares, vegetação, divisão e por aí vai, tá? A progressão, o progresso disso, né, o desenvolvimento disso, é sequenciado, tem uma sequência dentro de uma estruturação que vai sendo concedida ao que já foi criado, né, e agora possui a sua forma, né? O céu já tinha a sua forma, agora precisava os lumiares, precisava, né, as outras coisas aí, as lumiares para a expansão dos céus, que é chamado na Bíblia, e por aí vai, ok? Bom, dentro desse processo criativo, vão acompanhando aqui a página do seu material impresso, está aqui embaixo, tá? Dentro desse processo criativo, dois termos centrais precisam ser analisados, que são Ruach e Elohim. Elohim, o plural, Him, é sempre todo
termo hebraico que termina com aquela letra lá, o M final, porque tem um M meio e um M final, né? A gente viu lá no hebraico. Vou falar M aqui para facilitar o entendimento. Você termina com a boca fechada, Elohim, tá? Com N você termina com a boca aberta, né? E com M sempre com a boca fechada, Elohim, tá? Então, Ruá e Elohim. O termo Ruá tem um sentido de ar, lembra do espírito, né? E o hálito de Deus, fôlego, trazendo vida, auxiliando como o vento na composição da forma, tá? Já o Elohim é utilizado para Deus no sentido plural, né? Já fazendo alusão à Trindade, já aludindo à Trindade quando surge o diálogo façamos, tá? Então lá aparece Elohim, que é plural, e aparece a palavra façamos, que é plural também, tá? E o caso então de Gênesis 1:2. Então pode-se interpretar o Ruá Elohim, os dois juntos, como o Espírito de Deus, o vento, o ar, o hálito de Deus, tá? Então é preciso compreender que tanto pode se utilizar pelo narrador do texto o tetragrama, né, que traduzem como Yahvé, né, como o termo Elohim, no sentido de forma composta, tá? No Ruá Elohim, a expressão pode trazer o sentido também de vento, ou ar de Deus, vento de Deus, o ar de Deus, né, com o aspecto de vento do Todo-Poderoso, concedendo energia vital a toda a natureza. Então, uma coisa ter dois nomes, né, duas representações é comum no hebraico, já que tem poucas palavras em vista do português, por exemplo, né? Mas o contrário, ter sinônimos, né, vários nomes para a mesma coisa, isso teoricamente não tem no hebraico, tá? Então ela é bem enxuta, né, uma língua primitiva e bem enxuta, e que os eruditos judeus dizem que é a língua primária, que é uma variação da língua primária, isso tá claro, tá? Mas que é a língua primária, não sei se dá para a gente afirmar isso, né? Houve uma evolução e tudo. Lá os babilônios, né? Caldeus, depois os persas, eles falavam aramaico, né? Que é bem próximo do hebraico. E o árabe também, a língua árabe é bem próximo do hebraico também. Então a gente vê que tem uma raiz comum das mais antigas, da língua original, talvez, tá? Então, a obra criativa de Deus inicia com a sua palavra, disse Deus, né? Ele se expressou, ele comunicou, ele verbalizou assim a ordem, né? Trazendo o entendimento de que essas palavras são feitas da palavra essencial Logos, tá? Por quem tudo foi feito. Deus, o Logos, né? Por quem tudo foi feito, tá? Então, essa palavra, né? Esse entendimento dessa palavra aí está implícito. Ao criar o dia, né, está sendo criado o tempo, né? Essa questão do tempo, porque Deus é eterno, tem que ter a marcação do tempo. Ele criou o tempo, né, para nós, né, para nós nos orientarmos, né? E os períodos da existência, né? É interessante pensar sobre o termo utilizado para dia, tá? Que é Yom, tá? Yom Kippur, né? É um dia, né? Um dia de festa, um dia das festas fixas, né? Por ser considerada a palavra, o termo central para atribuir o tempo, né? Yom, né? Podendo ainda ser atribuído ao termo o período da iluminação natural, né? O tempo que fica a iluminação natural. E lá na Israel, né? O dia pode ser, né? Se for contar o dia, são os dias contados, são 24 horas. Mas pode também o termo ser atribuído ao período de iluminação natural. Lembrando que em Israel o dia começa ao pôr do sol, tá? E não à meia-noite como é no nosso calendário, tá? Começa ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, né? E às 6 da manhã inicia o sol, mas é daquele dia da noite anterior, né? Que está contando, até 6 horas da tarde do outro dia, tá? Aí conta um dia. 24 horas. Ok? Bom, por não ocorrer termos sinônimos, que eu disse para vocês lá atrás, no hebraico, essa palavra está indicando que o tempo, no período de sentido
inclusive cronológico, né, estava sendo criado com a criação do dia, com a sua extensão, a luz e as trevas, né, ou seja, a luz, dia, as trevas, noite. Partindo dessa criação, aí vai sendo desenvolvidos os demais movimentos da criação de Deus sobre o cosmos, né, o céu e a terra. Vindo nos 6 dias, né, aí está concluído toda a extensão da obra da criação. Deus, como Criador, como arquiteto, vai concluir a formação e a constituição da primeira etapa. O texto, já no final do Gênesis 1, né, é o fator que fundamenta, não é bem no final, né, no meio, né, o fator que fundamenta a origem da humanidade, sendo o centro, né, que vai resultar em diversas teologias oriundas do relacionamento de Deus com o homem, ou Criador e criaturas, né, o relacionamento do Criador com suas criaturas, mais ou menos isso. Precisamos iniciar então em considerar e refletir sobre esse texto, né? E disse Deus, façamos, Elohim, nasce, tá? Deus, nessa expressão, estava relacionando um diálogo indicando a trindade presente, tá? Elohim plural, né? Na decisão, né? Na ação da criação da humanidade a partir do homem, tá? Bom, ampliando as possibilidades exegéticas, na explicitação do termo Tselem, pode ser extraída 4 concepções sobre a expressão imagem, tá? A primeira, que o termo, no sentido utilizado, um termo bíblico, propõe um dualismo, né? Da natureza, assim irá se refere à doutrina proposta por Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, que a nossa composição compreende uma tricotomia, corpo, alma e espírito. A segunda pode propor que Tselen, a imagem, né? Tselen é a imagem, a imago Dei, tá? A imagem de Deus, deixa relacionada ao homem um sentido implícito, né? Teomórfico, né? Teomórfico é Deus nessa forma de humana, né? Que concede ao homem a condição de possuir a identidade de Deus ou ser seu representante fiel. A terceira concepção extraída de Tselen, né, propõe a imagem de Deus, que o homem ou seu corpo é uma habitação da vida de Deus, tá? Por último, o Tselen, né, está diretamente relacionado à condição de exercer o domínio, nesse caso, sobre a natureza, sobre as criaturas, sobre todas as coisas, tá? Aquela autoridade que Deus deu para o homem. Então, tem essas 4 vertentes aí. A importância na criação do homem como o centro da criação, como as primícias da criação de Deus. Implica nessa etapa, né, da criação que Deus estava criando não só a forma humana, mas toda a dimensão de habitação dessa terra a partir dos que a habitariam, né, e assim iriam lhe conduzir. Estava criando o homem, que seria o responsável por implementar as diversas projeções sobre a terra, tornando uma sociedade, uma nação com todas as suas estruturas e diversidades de alcance e de empreendimentos, tá? Bom, nisso então a teologia da criação, que tem a sua fundamentação textual em Gênesis, se torna uma certificação e defesa da criação, né, ser obra vinda das mãos de Deus e a sua intervenção, né, criado por ele e a sua intervenção feita em todas as coisas aí, dando forma. Bom, a cosmologia bíblica refuta a cosmologia científica e materialista através das narrativas de Gênesis, né, e a semântica implícita na linguagem que a compõe. Então, por si só, a cosmologia científica é refutada pela cosmologia bíblica. Elas se chocam, né? Não tem
nenhuma possibilidade de amoldar uma à outra, porque há sempre essa tentativa da pessoa querer juntar uma coisa com a outra para tentar agradar os dois lados, né? Mas é impossível nesse caso, tá? Bom, para o outro capítulo, capítulo 6, Teologia da Lei e a Ética do ateu. Nesse texto nós vamos tratar dois temas, né? Que o norte, a fundamentação, né, está relacionado diretamente com a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés, né, que é chamado de Pentateuco, né, que vai de Gênesis até Deuteronômio, né. Porém, o desenvolvimento e a aplicação desses dois assuntos percorre o desenvolvimento do Antigo Testamento todo, né, dele como um todo. Bom, relacionando a abordagem de Moisés, né, com os outros agiógrafos, vocês lembram que são agiógrafos, são os escritos originais, tá, do AT, que abordaram os assuntos, né. A lei não é somente um documento e composição jurídica, né, do Antigo Testamento, desculpem, mas o princípio, né, é fundamentação que rege o conjunto de leis, né, que rege um povo, uma nação, e que as leis da maioria dos países hoje são, na maior parte, copiadas dessas leis de Deus que estão na Bíblia, né? Vamos combinar que, né, todo mundo tem qualquer código jurídico de leis do mundo que você olhar, tem um pedacinho da Bíblia, né? Principalmente nos ocidentais, né, que creem na Bíblia, mas mesmo os que não creem tiveram que aproveitar alguma coisa aí, né? Então, toda a lei também tem o seu contexto normativo e moral, né? Porque a lei de Deus, ela é uma lei moral também, né? A igreja é um organismo moral, né? Então, ela é normativa, ela tem normas morais, éticas, tá? Com a proposta de conduzir as regras que vão compor o caráter do povo, né? Então, tem que ter normas, né? Tem que ter limites para conduzir o povo dentro daquelas regras definidas por Deus no seu código de ética, no seu código moral, né? Então, dentro dessa composição ética, né, proposta, isso tudo dentro dessa composição ética proposta para ser observada pelos povos, né, vamos dizer assim. Claro que primeiro para o povo de Israel, mas isso foi estendido a outros povos. Bom, a lei no contexto do AT vai então centralizar na Torá, tá? Né, que é o Pentateuco, porém não podemos reter somente as tábuas da lei, né, o decálogo, né? Tem outras leis que vão formar o código de leis abordadas no Pentateuco em sua totalidade. Lembrando que o povo de Israel chama de decálogo não são somente aqueles 10 mandamentos básicos que está no livro de Êxodo e depois repete no Deuteronômio. Não é só aqueles 10, tá? Eles chamam de decálogo, decálogo quer dizer 10, né? As 10 leis é o conjunto das leis todas, porque cada uma delas se desdobra em outras. Então, se você pegar qualquer uma das outras, ela vai estar implícita nessa aí. Então, que lá é um resumo das leis. Porque a gente olha e fica pensando, mas tem esse aqui, mas e aquele outro conjunto é desligado desse aqui? Não é, tá? Elas têm, para o povo de Israel, para a interpretação bíblica, elas têm muito em comum, né? Então, qualquer uma das outras leis, ela se encaixa de alguma forma em uma das 10 daquela listinha resumo, vamos dizer assim. Tá? É bom entender isso, porque depois vocês vão entender aqui na frente, quando ele falar de decálogo, continua falando, tá? Bom, com conotação de um direito instituído por Deus e com uma conotação jurídica, né? É um direito estabelecido por Deus juridicamente, com a proposta de instituir leis para reger o povo. Então, o jurídico é todas as leis que são estabelecidas para reger as pessoas, tá? Para os conduzir dentro de uma ordem específica, tá? Porque o que é certo para um pode não ser certo para outro, o que é ético para um pode não ser ético para outro. Então a lei visa
padronizar. Então aquele que não acha que não é, então olha, a maioria acha que é. Então você tem que se enquadrar nisso para ter um padrão, né, de conduta, tá? Em que está implícito um código em que Deus dita como é que deve o homem se relacionar dentro do contexto da aliança com ele, com Deus, e também com o próximo, né? Então, nessas leis está implícito isso, né? Além de indicar, claro, né, propor e decidir como é que devem ser os procedimentos de convívio social, né, religioso dentro da comunidade. Então, é o relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. Do homem com Deus é aquela haste maior, né? E do homem, com o próximo, é aquela haste menor. Então, os dois relacionamentos simbolizados na cruz aí. E os dois estão no decálogo, né? Você pega as leis que se referem a Deus, né, que são as 4 primeiras, depois as outras se referem ao homem, né? É o convívio, é o nosso convívio, o nosso dia a dia. Então a estrutura legal da lei estava dividida em 2 categorias, tá? Os direitos apodídicos e os direitos casuísticos, que são isso, né? O conjunto de leis apodídicas são aquelas que são incontestáveis, irrefutáveis e indiscutíveis. Nas constituições, nos códigos de lei humano também tem isso, né? Tem cláusulas pétreas, cláusulas que não se pode mudar, que não se pode discutir, indiscutível da lei, né? Da Constituição, no caso. Não cumprem isso muito, mas que tem na lei, tem, né? E as leis apodíticas são aquelas leis irrefutáveis, que não se pode argumentar contra elas, tá? Não se ocupava de casos particulares, essas leis, pelo contrário, ela transcendia o popular, era coletiva, é genérico, tá? Propondo princípios de cunho geral e de cunho absoluto. Então não tinha, essa lei não apontava para um caso específico, era genérico, era coletivo, tá? Apodítica, tendo assim ordens decisivas e determinantes, né? Como estão registradas aí em Êxodo 20, do 1 ao 7, tá? Não terás, não farás, que é o decálogo inicial, não te encurvarás, como vemos, não concedem a oportunidade de escolha, é uma ordem, tá? Ela é incisiva, né? Essa é a apodítica, tá? E depois vem as casuísticas, iriam se ocupar de casos particulares, caso a caso, né? Casuística vem disso, os quais são considerados habituais, podendo ser julgados de acordo com princípios gerais, tá? Em que o conselho de anciãos, né, os juízes do povo de Israel, o conselho de anciãos é os juízes, para nós seria o juiz, iria tomar a decisão segundo as suas tradições, segundo os seus costumes, segundo a sua forma geral de ver, tá? Dentro dessa realidade judicial proposta nessas 2 categorias de direito, a lei era executada dentro da comunidade de Israel nesses moldes, tá? Com parâmetros em que os sacerdotes e os anciãos julgavam o povo, tá? Tomando as suas decisões para condenar ou para absolver caso a caso, né? Como eram levadas ao juiz. Precisamos considerar, em uma análise teológica da lei, que tanto a lei como também o direito são considerados temas vitais para se desenvolver um estudo social do AT, tá? Precisa se ocupar dessa questão legal aqui, né? Muita gente se furta disso, mas isso é um perigo, né? O código de leis precisam ser observados, tá? Todos eles, né? Como a gente vai vendo aí no decorrer do curso. E no código de aliança, né, da aliança de Deus com o homem, que vai ser definido toda a essência da base sustentadora da lei, da Torá, tá? Esse código vai ser o cerne do direito do AT, tá? O código da Torá. E rege os todos os procedimentos, não só os dois, todos os procedimentos do povo, colocando-os em uma liberdade controlada dentro dos trâmites propostos por esse código.
Então a pessoa é livre, mas livre dentro daqueles moldes ali, né? É uma liberdade controlada. Esse código era imprescindível, não sei por que era, né? Né? Para o desenvolvimento da fé em Israel e em qualquer lugar, né? Tendo como seu alvo causar entre o povo um certo temor, né? A Deus, ao Hashem, ao Elohim, né? Adonai, além de um compromisso de fidelidade para com Hashem, né? Que eles traduzem como Yahvé, que já falei para vocês que não concordo muito, conforme podemos perceber em Êxodo 22, versículo 20. Não concordo com a tradução, tá? É o tetragrama, as 4 letras do nome de Deus. O que sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será morto. Isso é o código de lei, é a lei. Aquele que sacrificar a outros deuses, que nem existem, né? São vaidade do coração do homem, que não seja Deus, né? Aquele que cultuar, que adorar, que buscar aquele que não seja Deus, será morto, tá? A lei em Israel era de caráter incondicional, tá? Exigindo a perfeição por parte do povo, né? Vamos ver registrado aí em Levítico 11, né? A ordem proferida por Deus que assim como ele era santo, todos deveriam se santificar e ser santos, né? Era um processo de santificação. Esta e outras exigências da lei pesavam sobre o povo um compromisso muito sério e que alguns, devido ao zelo para cumprir, se tornavam até extremistas, exagerados, né? Nesse cumprimento, na observação, ou, né? Na interpretação desse código de leis. Então é importante isso também. Porque os judeus nunca compreenderam o que realmente Deus queria com eles através da lei. E até entendo que era muito difícil para eles. Para nós é fácil olhar, nós sabemos o que aconteceu e a que isso se referia, né? Sabemos o que eles faziam lá e sabemos o que se referia a eles não, né? Eles não sabiam que Jesus vinha. Eles esperam o Messias até hoje, muitos deles. Mas eles não ligaram que aquelas coisas lá elas se cumpriam no Messias, no Mashiach, tá? no Cristo, no Filho de Deus, tá? Então, o corpo jurídico do Antigo Testamento vai ter no Decálogo o seu código central, tá? Então, toda a jurisdição do Antigo Testamento tem no Decálogo, o Decálogo que aí eu já me refiro, é a todo o conjunto, não é só aquelas 10 primeiras leis, tá vendo aí que eu falei para vocês? No seu código central, por ser Israel uma nação em que tem no Decálogo não um código de leis ou mandamentos, mas um código sagrado, né? Eles têm isso como sagrado, que expressa a lei de Deus para o seu povo. O Decálogo, então, se torna o documento em que celebra a aliança entre Deus e o povo de Israel, possuindo em seus mandamentos prescritos de Deus para o povo que estabeleceu o pacto, tá? O Deus que estabeleceu esse pacto. Moisés, então, foi o receptor, o mediador do Decálogo, né? Ele recebe ele e media aí a transmissão dele às nações, aos povos, que vai possuir 2 seções, formando, aliás, 2 fragmentos que está registrado em Êxodo, tá? 20, do 1 ao 17, e 34, do 10 ao 26, constando proibições, né? E constando as bênçãos, né? Iremos encontrar outro fragmento denominado de Decálogo Cultico, tá? O Decálogo que está em Êxodo 20, do 1 ao 17, é de esfera interpessoal, tá? Já o Decálogo, tá vendo que o Decálogo aqui se refere às outras leis também? De Êxodo 34, 10 a 26, vai inserir as prescrições e as proibições relacionadas à adoração a Deus, tá? Então faz parte das leis, e cada um desses você pode fazer a conexão com os 10 mandamentos iniciais lá. Existe uma diferença entre o Decálogo e o Código da Aliança, tá? O Decálogo, como nós vimos,
é restritivo, né? Ele se concentra em arcabouço de proibições, uma série de proibições que possuem enfoques centrais, tá? Já o Código da Aliança vai possuir uma coletânea de preceitos e prescrições, possuindo uma diversidade em seu contexto, né, de aplicações a todo o conjunto de prescrições e proibições que lhe pertencem, para cada uma delas, para cada uma das alianças, tá? Não vou citar elas individualmente aqui porque o espaço não é, né, possível agora, mas você já viu isso em outros pontos e vai continuar vendo. Assim, possui a distinção entre as leis contidas no Decálogo e as que estão inseridas em todo o desenvolvimento do Código da Aliança, que se estende dos capítulos 21 até o 24 do Êxodo. Tá? Bom, então, ao desenvolver uma análise de cada uma das 10 proibições que estão inseridas no conjunto de leis do Decálogo, que é o de Êxodo 20, de 1 a 17, vamos perceber a sua abrangência moral, sendo uma prescrição ética para compor a moral do povo mediante a aliança, tá? Vindo em Êxodo 34, 28, ser denominada de as palavras do concerto, sendo sacralizadas, tornadas sagradas, como vemos já no contexto do tabernáculo, que a arca era considerada o móvel, né, que está o concerto de Deus, tá? Sagrado, né, um móvel sagrado, né? Então esse concerto aí que é o mandamento, que é a aliança, tá? Bom, o primeiro, sobre os mandamentos, dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento trata da fidelidade, o compromisso de ser fiel com Deus em toda a extensão da fidelidade de um ser, tá? Sendo monogâmico, um só, tá? Com a sua adoração e devoção a Deus. Êxodo 20, verso 3, um só, monogâmico. Não terás outros deuses diante de mim. Então, todas as outras leis que se referem a essa fidelidade se conecta com esse primeiro mandamento, tá? Então, sem exceção de compromisso de fidelidade e consagração da vida que somente ao Hashem, a Deus, né? Ele é o único Deus a ser adorado. O segundo mandamento do Decálogo então complementa aquele primeiro, compondo toda a extensão do compromisso que o povo deve ter com Deus. É uma complementação, sendo assim proibido nesse conjunto dos 3 mandamentos o politeísmo, a idolatria, tá? Já o terceiro segue a mesma direção, porém no sentido de aplicação disso, né? Está remetido ao temor na sacralização do nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Êxodo 20, verso 7. Esse mandamento remetia também a um cuidado em proferir o nome de Deus, não podendo dizer nada que pudesse desfazer a sua natureza e o caráter santo de Deus. E é esse o motivo que o povo de Israel não pronuncia o nome de Deus, para não ferir, correr o risco de ferir. Não é para não ferir, é para não correr o risco de ferir ou de que outras pessoas, ouvindo isso, venham a blasfemar do nome de Deus. O quarto mandamento era referido ao Shabat, o sábado, né, do Senhor, que deveria ser reservado para o descanso e adoração, que qualquer que fosse a motivação ou falha ou descanso e consagração do sábado seria sancionada, tornando aí uma depreciação a relação estabelecida entre Deus e Israel, porque era considerado como um sinal do Berit, da aliança entre Deus e o povo para todas as gerações. Então, com o povo de Israel, ele fez essa aliança do Shabat, onde eles teriam que cumprir esse Shabat fisicamente, mas esse Shabat apontava para Jesus. E Jesus, a Bíblia, o Novo Testamento afirma que Jesus é o nosso sábado, é o nosso Shabat, é o nosso descanso. Para que nós venhamos descansar. Sábado quer dizer descanso do Senhor. Então Jesus é o nosso descanso. Esse Shabat apontava para ele. Então eu não tenho que guardar o Shabat, não naqueles moldes, mas eu tenho que guardar o Shabat. Eu tenho que observar o descanso no Senhor, que é o Senhor Jesus. Eu tenho que descansar nele e tenho que celebrar isso de alguma forma, porque esse mandamento
é um mandamento de aliança para todas as gerações. Aqui eles é de um modo, porque a aliança deles era de uma forma antes de Jesus vir, e nós é de outro, porque já cumpriu em Cristo. E agora nós temos que observar, sim, temos que adorar o Senhor, temos que observar Jesus como nosso Senhor, como nosso descanso, e celebrar isso, fazer festa disso, que era a intenção desse texto aí. Então o quarto mandamento, eu cumpro ele quando eu descanso no Senhor, celebrando, fazendo festa disso. Então, como vemos, a sua observância o tornava um dia sagrado, tá? Que deveria ser reservado somente para comunhão com Deus em adoração e devoção. Tá, você pegar um dia hoje e estabelecer é muito complicado, porque os dias modificaram, teve mudança no calendário, né? Esse calendário nosso foi cortado uns dias, então essas pessoas que guardam o sábado físico, eles não sabem nem o que estão fazendo, porque eles não estariam guardando exatamente o sábado, né? Porque o sábado mudou, aí mudou o dia, não, então esse dia que é o sábado hoje não era, né? Na Idade Média, por exemplo, antes da mudança lá do calendário pela Igreja Católica, lá, e depois o Cardeal Hugo, depois teve outras mudanças, teve várias mudanças, né? No calendário. Então isso se perdeu, né? Como dia físico. Mas como o dia espiritual, não, eu posso celebrar o Shabbat, o descanso no Senhor, né? O sempre que eu quiser. E não tem um dia específico para isso mesmo, porque eu não sei que dia é esse, tá? Ninguém sabe, né? O quinto mandamento, porque do mesmo jeito que o nosso calendário vai enxugando, por causa do calendário lunar e solar, que são diferentes, né? O de Israel também vai enxugando. Tem um ano, de vez em quando eles tiram um pedaço, e isso vai acabar acarretando, tirar uma parte que a gente também não tem certeza de que se o Shabat que eles guardam lá é o sábado mesmo. Aqui nós temos certeza, lá não temos tanta certeza assim, mas também não temos dúvida que isso pode estar errado, né? O quinto mandamento estabelece que a família é a unidade central da sociedade, tá? Humana. Os pais, o quinto mandamento, já é para a parte humana, tá vendo? Lá para cima era o nosso relacionamento com Deus, que lembra que eu falei para vocês que é o símbolo da cruz, tá? Os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. Os outros 6, nosso relacionamento uns com os outros, nossos pares, horizontal, tá? Então, relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Então, a família começa com a família, que é a unidade central da sociedade, é a célula máter da sociedade humana. Basta ver pelos ataques que a família sofre aí, né? O tempo todo, a gente sabe que o plano de Deus baseia-se na família. Então os pais eram considerados por Deus como seus representantes junto com a família. Então a honrar o pai e a mãe, honrar os pais, deveria ser uma prática, né? Era a ordem do decálogo, é que isso tinha que ser uma prática que venha a reger o respeito, a ética de uma sociedade, tá? Começa dentro de casa, então. Depois vem o sexto mandamento, que do sexto, sétimo e oitavo formam um bloco, né, relacionado ao social, né, tendo, claro, um sentido de aplicabilidade distinta, mas que se refere ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Depois, no nono mandamento, está relacionado com a calúnia e difamação, que até parece não ser, né, algo importante, mas está escrito no decálogo. E esse mandamento principal se desdobra em outros mandamentos no Êxodo e no Deuteronômio. Tá? Não dirás falso testemunho. Estão sendo proibidos mentiras, qualquer expressão, palavras e assuntos que venham a ser com o teor de destruir a reputação de alguém. Isso é calúnia, isso é difamação. Tá? E o nono mandamento fala disso. Tá? Estava esse mandamento evidenciando que a integridade moral da pessoa não pode ser violada. Isso está na Constituição, no Código de Lei de Deus e também dos homens. Então, e também que a condenação ocorreria somente segundo a declaração do testemunho de 2 ou 3 testemunhas, né, para que houvesse confiabilidade no testemunho, né, para ninguém caluniar ou deteriorar o seu próximo.
caso fosse apresentado somente um acusador, o testemunho deste acusador seria considerado falso, conforme está registrado em Deuteronômio 19. Então, para ele acusar alguém, ele tinha que ter mais de uma pessoa, tinha que ter presenciado o fato para ele acusar. Se for ele sozinho, aí ele já sabia que ele não podia fazer a acusação, porque mais ninguém viu, né? O último, o 10º mandamento, estava diretamente relacionado com o respeito e consideração aos pertences, aos bens do próximo, tá? Então, veja, que é bem completo, né? A integridade da pessoa, os seus bens, né? E lá também aqueles referindo-se ao relacionamento com as pessoas também, o 5º, 6º e 7º, não somente a propriedade, mas também a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, qualquer coisa, né? Qualquer coisa da pessoa. Esse mandamento estava cobrando um pensamento puro em referência a tudo que pertencesse ao próximo, né? A cobiça era um desejo propulsor de inveja, de ganância, podendo contrair até a morte do próximo. Esse mandamento também estava propondo o amor e cuidado para que o pertence, né, o que pertencesse ao próximo, pode-se considerar até que a solidariedade tinha a sua aplicação nesse 10º mandamento. A solidariedade humana está implícita nesse mandamento, que é o 10º mandamento do Código Decálogo, tá? Dos 10 mandamentos. Bom, aí passamos para a ética, né? O item 6.1, ética do Antigo Testamento. Ao iniciar e pensar, tratar sobre a ética no AT, temos que refletir que a ética como ciência, que trata sobre os princípios formadores da moral, costumes e hábitos na busca de um caráter e comportamento ideais, né? Irá, na teologia bíblica do Antigo Testamento, ser o parâmetro, indicador da composição moral do povo de Israel. Tá? É a nervura central ali, né? O fundamento. Conceitos, propostas e ações que cobram atitudes morais, como já disse lá atrás, propondo um padrão ético do desenvolvimento do Pentateuco. Tá? O cerne do código ético, né, vai ser percebível ou perceptível, né, no período de Moisés, né, mosaico, dentro do contexto das leis e mandamentos indicados aí na Torá, tá, que é o Pentateuco para nós. O Decálogo, né, em sua estrutura, propõe princípios éticos relevantes, né, para o povo. Os 10 mandamentos são recomendados para os homens como a expressão clara do bem. O benfeitor vai sempre, né, pautar pelo bem, né, direcionando os olhares éticos para o conteúdo desse decálogo, né, como o primeiro bloco de fomentações éticas do AT. Tá? Nós estamos falando de teologia bíblica do AT, então esse conjunto ético é importantíssimo, né, no nosso pensamento teológico também. E pode a aplicabilidade ética ser definida nas próprias palavras do mediador, que era Moisés, em Deuteronômio, veja esse. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nessas palavras nós vemos que a proposta ética nelas inseridas, né, são de que cumprindo os estatutos, né, da lei, a vida será obtida, né, com estabilidade. Ele teria uma estabilidade de vida, tá? Deus ia providenciar isso. Então o decálogo, né, é a moldura do bem, que apresenta as linhas e traços para se compor uma prática de vida, a qual o bem estará percebível ou perceptível como um retrato na parede, né? Os mandamentos da lei eram mais ou menos assim. Ao cumprir os mandamentos de cunho ético e se constituindo princípios para compor a moral que Deus quer que o seu povo venha a estampar, né? Então, mais ou menos a pessoa, ela estampa um padrão moral como a moldura na parede, né? Não sei se eu consegui explicar bem para vocês,
Mas você olha para todas as pessoas e ali tem uma pessoa que cumpre os mandamentos éticos, então ele estampa isso, ele diferencia-se das demais pessoas como aquela moldura que está aí na parede, que destaca aquela parede, tá? Porém, a lei não pode sozinha fundamentar a verdadeira ética cristã. É preciso ser complementada pelo amor, o mandamento ético que sustenta a fé cristã. Né? Então a lei sozinha não deu conta, nunca conseguiu. Então precisamos da lei, não se exclui a lei e adicionamos o amor. Não podemos excluir um e pôr outro no lugar do outro, como muitos tentam fazer. Não, agora a minha lei é o amor, só o amor, não tem mais aquela lei. Eu jogo aquela lei fora, né? Porque elas são contrapostas, vou usar essa palavra contraposta, como uma balança de feira, onde você pesa os dois lados. Quando esse lado abaixa, esse suspende. Quando esse abaixa, aquele suspende. Então, você tem a lei de um lado e o amor do outro. Quando você põe muita lei na coisa, o amor perde. Quando você põe muito amor mais do que a lei, olha só o que acontece. Então tem que haver um equilíbrio, né? Eu preciso da lei e eu preciso do amor. E isso aí vai sustentar a fé cristã em um patamar aceitável, tá? Bom, a ética do AT possui a sua diversidade, não estando somente centrada na propositura da lei, da Torá, mas vai além disso no desenvolvimento dos tempos em que Israel vai construindo a sua história, vai construindo a sua sociedade. Sendo uma ética dentro da história social de Israel que vai enfocar a justiça social. Aqui já fala de justiça social, que vai a partir de uma justiça pessoal, né, como propõe o rei e salmista Davi. Tá? Então a justiça social é muito tratado aqui, né, faz parte desse conjunto. A justiça social vem através do cumprimento, né, de seguir a integralidade dos parâmetros propostos por Deus em sua justiça. E tem por toda parte na Torá vocês vão encontrar versículos fundamentando a justiça social. Tá? Assim Davi vai confessar pelo povo que tudo o que lhe sobreveio de mal foi por não seguir, por não adotar a justiça que vem de Deus, né, por tentar fazer as coisas do jeito dele, vamos dizer assim. Então, a busca da composição de uma ética pessoal, né, transpomos da lei, dos mandamentos éticos da lei, para as instruções pedagógicas de Salomão, né, que Paine acrescenta. Provérbios mostra que a base verdadeira de toda a ética efetiva descansa em numa devoção pessoal, né, de Deus. A teologia bíblica contida em Provérbios é centrada na sabedoria empírica do cotidiano, em que a vida diária, as coisas que acontecem diariamente, traz instruções e diretrizes para uma vida bem-sucedida, dentro do padrão de Deus, uma vida diária, as coisas corriqueiras. Tá? É assim que está na teologia do livro de Provérbios. Assim que se quer possuir uma vida com ações sábias e precisas, né, o seu princípio está centrado no temor, em temer a Deus. Tá? A ética econômica está pautada no controle e administração do que Deus nos concede. Tá? Controlar, né, e administrar aquilo que Deus nos dá é a ética econômica. Salomão em Provérbios vai conceder sábios conselhos de como devemos enxergar a vida econômica. Então tem muitos conselhos, muitas coisas que a pessoa pode fazer errado aí nessa área de ética econômica. Então tem lá muitos conselhos bíblicos, tanto na Torá como no livro de Provérbios, né? E complementa também com o livro de Eclesiastes. A economia e controle dos bens é uma prática da pessoa que possui sabedoria, né? Se aplicar, administrar os seus bens com prudência, né? Outro quesito citado em Provérbios, que não se deve ter usura, tá? Nem ganância, né, por riquezas. A proposta central da ética econômica de Provérbios é a ponderação,
tá? E que as riquezas não venham a ser maior que a devoção a Deus, nunca, né? Não diz que é errado ter riquezas, mas a forma de se administrar isso, né? Tendo ou não, porque tem gente que não tem as riquezas e ainda comete os mesmos erros, né? A ética social, que propõe como deve o homem conduzir a interação social, priorizando a vida em família, orientando como se deve conduzir o matrimônio, né, pelo homem e a mulher, o cuidado na educação dos filhos, na harmonia do lar, né, veja que em todos os pontos, né, da sociedade tem conselhos bíblicos, né? As relações humanas estão também presentes na aplicação das orientações éticas de Provérbios, né? Aquelas não como lei, né, mas como orientação que a pessoa deveria seguir. Outro fragmento ético, né, com diversas instruções conduzidas por Salomão, né, está no livro de Eclesiastes, como eu já disse para vocês, estando pautado com ações que devem ser evitadas, tais como bondade hipócrita. Tem isso, bondade hipócrita, hipocrisia parece que não se... né, mas tem intromissão em assuntos alheios, desonestidade, imoralidade sexual e por aí vai. Já as atitudes a serem absorvidas, né, e praticadas, como obediência ao rei, né, a graça, caridade, sociabilidade, diligência, que dá um estudo bíblico cada um desse aqui, não dá? Assim, Eclesiastes desenvolve uma ética social, tá? Em que o padrão moral do indivíduo vai acrescentar no bem-estar do coletivo, né? Lembrando que visa sempre o coletivo, né? A coletividade. A ética de Salomão, contida em seus escritos, como vimos, é relacionada ao convívio social, um padrão a ser alcançado pelo indivíduo, né? Buscado, trabalhado, alcançado, né? Para que possa influenciar positivamente e ter um convívio social pacífico, estável com as outras pessoas. A sabedoria é saber conduzir a vida dentro de um padrão que as atitudes venham a indicar que sou sábio, né? Não eu falar eu sou sábio, mas as minhas atitudes, e as pessoas vão perceber em mim a sabedoria de Deus, tá? O ateu, então, dentro das suas propostas teológicas, vai, como já mencionamos, ressaltar a vida moral como um viés para conquistar espaços em todos os ambientes. A ética do ateu não é somente taxativa, mas viabiliza orientações e disposições para que o povo de Israel, em seus diversos segmentos sociais, possam estabelecer uma convivência em que lhes identifique como uma nação regida por Deus, tá? Através de tudo isso você vai identificar Israel como uma nação que é regida por Deus, tá? Então essa é a forma que Deus usou, né? E a ética do Antigo Testamento, para a teologia bíblica do ateu, vai compor a sua teologia moral, né? O padrão a ser adquirido pelo povo, dentro dos princípios éticos de cada filho de Israel, deve observar e seguir, né? O que cada um deve observar e seguir. A ética do ateu é singular em suas composições morais, vindo a propor em seus princípios concepções para uma vida de caráter exemplar. No capítulo 7, nós vamos ver a fé judaica, tá? Ao estudar a fé judaica, nós vamos entrar em um dos temas centrais que se encontra presente no transcurso da história de Israel. Por ser uma nação fruto de uma aliança com Deus, a sua crença faz parte da sua identidade. A teologia bíblica do ateu, ao abordar sobre a fé judaica, vai ser analítica, descritiva, procurando não somente expor os elementos e fundamentos que compõem essa fé judaica, mas também apurar o sentido global dessa crença, né? Mais profundo que isso. Mas a fé bíblica é, consequentemente, a que também está contida nas páginas do ateu e que vão além das concepções da história, né? A história não pode lhe deter, né, e descrever toda a sua amplitude, tá? A história concede os fatos em que a fé dentro da vida de um povo,
nesse caso os israelitas, lhe isso norteou os passos e interviu em sua trajetória como nação, tá? Então a fé judaica geralmente é pensada em seu patriarca Abraão, né? Que a iniciou, né? Vamos dizer assim, que ele é o marco inicial, apesar de que tem outras nuances aí, mas considerado o pai dos que creem, né? Pelo próprio texto de Gênesis 15, né? Vinda a primeira referência à fé, né, do Antigo Testamento está encontrada aí nesse versículo, né, o 15:6, dentro da trajetória histórica desse patriarca aí, né, além de que é em Abraão que a promessa e o projeto de Deus para Israel vai nascer. Logo, a fé que ele possuía é a que serviu como testemunho para as próximas gerações, para as futuras gerações, tá? A sua fé pode ser considerada como o principal ato religioso e estado de espírito, né? Em Abraão, a fé judaica não tem somente o seu testemunho e marco, mas a promoção do transcendente. Transcendente, lembra? Que ultrapassa os limites do conhecimento e se manter sob a esperança do impossível. Transcendente e sob a esperança do impossível. Abraão, em seu relacionamento com Deus, aprendeu que a fé, em toda a sua extensão, é além de um sentimento. Ele é um estado de espírito, né? Mas um sentido, né? Além disso tudo, para contemplar além de sua própria existência, vamos dizer assim. Essa experiência é que vai conduzir o ser até o sobrenatural, né? A criatura, né, de Deus até o sobrenatural e fazer ele parte da existência de Deus também, parte da família de Deus, né, como herança. Indo além do seu contexto de vida, né, alcançando a segurança para depender de Deus. Então, além do contexto de vida, ele vive no tempo que ele vive aqui na Terra, mas a sua experiência com Deus vai levar ele a ter comunhão com Deus além dessa experiência de vida aqui, né? Então a fé judaica tem raízes mais sólidas, né, que uma religiosidade, por exemplo, pois ela vai além das formas e concepções, ela transpõe a ideias e as posições, porque as suas origens são fundamentadas, né, são fundamentos que influenciaram cada uma das gerações passadas. As revelações do Hashem, né, em voz audível, sonho, em visões e teofania, que é a manifestação visível de Deus, mapearam as experiências de Abraão e do seu neto Jacó, que se tornou Israel. No sonho de Jacó, que é Israel, né, que ele tem em Betel, no Gênesis 28, vemos a ocorrência de uma teofania. Deus aparece para ele e lhe fala. Então, teofania é a manifestação visível de Deus. Deus se revelou de diversas maneiras e formas para os patriarcas, vindo a revelação de Deus ser a âncora que sustentou e norteou a fé de Israel desde as suas origens, tá? Então, aos pés do Monte Sinai, a crença é instituída como uma aliança, né, oficializada com as demonstrações sobrenaturais da intervenção de Deus ali. Nesse célebre momento histórico da fé judaica, né, a lei vinda de Deus e sua aliança com o povo concede um entendimento que a única forma de viver e de serem bem-sucedidos e prósperos em sua jornada era cumprir a vontade de Deus que estava expressa nessa lei, tá? No Monte Sinai. Logo que sai do Egito, tem ali a Cordilheira do Sinai, eles já pararam ali, Deus já lhe deu os seus estatutos, ordenanças, leis, preceitos, para que eles pudessem se organizar como nação, como sociedade. Não há nação que sobreviva ou que se estabeleça sem um código de leis fortes, né, e importantes. E como Israel tem os melhores, então tem um bom ponto de partida, que partiu dali, né? Como nação, Israel partiu dali, do Sinai, tá? Das leis. Os elementos formais da crença judaica. Bom, nesse subtópico vamos analisar o significado e o papel de cada um dos elementos que corresponde ao desenvolvimento institucional da crença judaica, porque aí institucionalizou-se, né? Virou ali uma religião, propriamente dita, fruto do pacto, né, e de uma promessa de Deus.
Primeiro, o sacerdócio, né? Os sacerdotes serão mediadores entre Deus e o povo, criados ali por Deus. Eles eram, na verdade, simbolicamente o mediador entre Deus e o povo. Depois, eles apontavam para o sacerdócio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, né? Então, eles faziam um papel simbólico de matar o cordeiro, que era simbólico também, que aquele cordeiro apontava para Jesus. Então, Jesus era a oferta, era o ofertante, ele era todo o sistema de ofertas ali de Israel, né? Mas ele estabeleceu primeiro o sacerdote, que vai ser esses mediadores fictícios, que vai, né, como rabino, ensinar a lei ao povo, fazendo parte da equipe sagrada, tá? A instituição foi um ritual com o intuito de identificar a sacralização deste ofício, né? Tornar esse ofício sagrado. E está especificado o sentido, a importância desse ritual de consagração, de separação do sacerdócio, tá? 3 peculiaridades podem ser apontadas aí, né, no texto de Êxodo 29. Primeiro, santificar, né, porque o ofício requeria uma total separação e vida santa para exercer. Então tinha que se santificar, tá? O ofício sacerdotal tinha um sentido proeminente na fé judaica. Ele era mediador, o sacerdote era um mediador entre Deus e os homens, o oficiador dos sacrifícios pelo pecado, pela transgressão, o responsável por julgar as causas do povo. Então, o mais significativo era ter a primazia, né, e singularidade de ser o único humano a poder entrar no lugar sagrado, no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, e contemplar a Shekinah, tá? Estando à frente a Arca da Aliança, né? Ouvir a voz de Deus e transmitir a sua mensagem para toda a nação de Israel, né? Era um privilégio muito grande. O tabernáculo, né, que era o local, era indicado por 3 termos dentro do contexto do AT, né? O santuário, o Mikdash, tá? Tabernáculo, Mishkan, e o tabernáculo de reunião, né? O Ohel Moed, né? Ohel Moed. Esses 3 termos trazem as seguintes conotações: local sagrado, habitação de Deus, tá? A arquitetura e a construção foram designadas por Deus, que indicou e ungiu Bezalel e a Oliabe para essa atividade exclusiva, né? Eles foram capacitados por Deus, vamos dizer assim. Então, o projeto do tabernáculo indicava a presença de Deus santo no meio de Israel. O tabernáculo, dentro da teologia bíblica do AT, relaciona a adoração e a liturgia nele praticada com a obra salvadora, salvífica de Cristo, tá? Todo o sistema do tabernáculo descrito ali no AT relaciona a adoração e a liturgia àquela obra completa da salvação praticada por Cristo. A sua estrutura física interna compreendia em 3 divisões: o pátio, um lugar santo, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, né? Cada uma dessas divisões tinha os seus distintos móveis, cada um com o seu sentido tipológico, dentro do contexto salvífico. Dentro do contexto da salvação, cada móvel, cada coisa, elemento que compunha o tabernáculo tinha uma posição também, no sentido da salvação, na interpretação da obra salvífica, tá? Depois o sacrifício, né? Primeiro o sacerdote, depois o tabernáculo e depois o sacrifício, tá? Sacrifício e as ofertas e a expiação, tá? Esses 3 elementos formavam um sistema sacrificial pautado em 3 esferas, né? Primeira esfera: ao ofertar o sacrifício, o adorador estava cumprindo os estatutos, cumprindo com a lei, assim demonstrando o seu compromisso com aquela aliança. Segundo, né, primeiro é o sacrifício. Segundo, os diversos sacrifícios não incluíam somente a distinção específica de cada um deles, né, mas o seu fim, né, o fim dele, da estrutura desse sistema, também proporcionava a comunhão, né, entre os membros da aliança, no caso Deus e o homem, né? Ele tinha a finalidade de
acelerar essa comunhão de Deus com o homem. E em terceiro, o sacrifício tinha um efeito restaurador dentro do pacto, né? Além desses aspectos do sacrifício, né, relacionado intimamente ou dominantemente com o conceito teológico de santidade de Deus, tá? Deus é santo e ele não pode tolerar a presença do pecador e do pecado, e da impureza na sua presença, né? O sacrifício é um modo de tornar o profano puro, de purificação, né? De novo, restabelecer a comunhão na presença de Deus, tá? Era assim que funcionava lá. Depois isso aponta para Cristo, que nós temos que fazer a atualização. Agora vamos tratar da teologia do AT, né? A oferta de holocausto e a expiação kiper estão relacionadas intimamente dentro da proposta da lei. O holocausto, segundo Levítico 1, o sacrifício proposto para ocorrer a expiação dos pecados, a morte desse animal puro, sem defeito, vai expiar o pecado conforme indica o termo capar, né? Mas no hebraico não é mais far como era no inglês, é capar, tem que raspar a garganta para sair aqui, tá? Cobrir, purificar, propiciar e reconciliar, tá? O termo indica isso aí. Então, a expiação é justamente o substituto, né? O substitutivo. Então Jesus expiou os nossos pecados nesse sentido aí, tá vendo? Assim, o pecador, ao ofertar aquele animal para o sacrifício, na oferta de holocausto, ele estava provendo o meio e a condição para, através da morte daquele animal, os seus pecados serem encobertos, sendo assim purificado e reconciliado com Deus. Portanto, a aplicação teológica dentro do contexto dessa lei, Levítico 1:4, né, era que Deus estava provendo a forma do pecador ser absolvido e reconciliado com ele dentro da estrutura da aliança. A fé judaica e as virtudes, então. A fé judaica, como crença e, conseguinte, como instituição religiosa, propõe entre os seus princípios, né, consiste em fazer a vontade de Deus, né? Nessa condição, para a vida virtuosa, né, que é o verbo adorar, é interpretado em seu sentido lato com o termo pelar, servir, adorar, tá? Reverenciar, ministrar, prestar reverência, tá? E é um verbo de raiz, né? Veja que tem 3 consoantes, tá? Vindo a conceder a verdadeira proposta da adoração, que vai além da proposta dos sacrifícios e ofertas que são prescritos na lei, mas traz também o sentido de tornar um servo reverenciando, né, ao seu Senhor, vindo a ser prostrar aí na sua presença, no sentido mais puro da adoração mesmo. Então, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O mandamento é a vontade primaz é primária mesmo, original, primeira, né, de Deus para o seu povo, concedendo o entendimento que a obediência vale mais do que o próprio sacrifício, tá? Essa é a visualização de Deus. Finalmente, a teologia bíblica do AT tem na fé judaica o fator que impulsiona o ser, né, o ser humano, a reconhecer que Deus é o centro de tudo, né? Todo o sistema impulsiona as pessoas a entender, a compreender que Deus é o centro de todas as coisas, o Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas, devendo então ser reverenciado em eterna adoração e em constante e genuíno amor. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.